Convido os senhores vereadores a tomarem assento em seus respectivos lugares, bem como assinar o livro de presença. Quero cumprimentar a população de Guarapari que nos acompanha pelas plataformas digitais da Câmara Municipal e também pela TV aberta, que faz a transmissão ao vivo nesse momento desta sessão que vai analisar o orçamento da Prefeitura Municipal de Guarapari para o ano de 2023. Peço que a nobre secretária faça a verificação de quórum para que possamos dar início à sessão. Bom dia a todos. Atenção, vereadores, para a chamada. Vereador Denizar, vereador Dito Xarel, vereador Dr. Franz, vereador Dudu Corretor, vereador Fábio Veterinário, vereador Isaac Queiroz, vereadora Camila Rocha, vereador Léo Dantas, vereador Marcelo Rosa, vereador Marques Júnior, vereador Dai Rossi, vereador Professor Luciano, vereador Rodrigo Borges, vereadora Rosana Pinheiro, vereadora Sabrina Astori, vereador Wendel Lima e vereador Zé Preto. Acoro, presidente. Havendo quórum regimental, declaro abertos os trabalhos da sessão extraordinária. Peço que todos os vereadores presentes se coloquem de pé, bem como os convidados, a imprensa, a população que acompanha os nossos trabalhos. Se coloque de pé para que o nobre vereador Fábio Veterinário faça a leitura do texto bíblico. Bom dia a todos. Trazendo a palavra de Deus, o Salmo número 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Palavras do Senhor. Eu vou pedir um favor à TV, que suspenda um pouquinho, bem como eu vou pedir para passar para os vereadores a conclusão do relatório. Então, nós vamos suspender a sessão por até 10 minutos, a contar a partir de agora. São 10 horas e 50 minutos. Júnior, vereador Dai Rossi, vereador Professor Luciano, vereador Rodrigo Borges, vereadora Rosana Pinheiro, vereadora Sabrina Astori, vereador Wendel Lima e vereador Zé Preto. Acórum, presidente. Havendo quórum regimental, vamos suspender novamente a sessão por tempo indeterminado. Retornando à sessão, peço que a nobre secretária faça chamado dos senhores vereadores para verificação de quórum. Queremos também justificar à população de Guarapari que uma doutora, parte da doutora, né, da CESAM,
que seria no caso a principal, teve um incidente nessa madrugada, né? Então o abastecimento de água hoje está comprometido, bem como a mobilidade da cidade, porque está precisando fazer os buracos pela cidade afora para achar onde foi o vazamento. Então, justificando, e também motivo esse de atrasos, né? Porque o trânsito não anda na cidade hoje. Já temos a questão da alta temporada, que nós estamos no auge da alta temporada e ainda acontece esse fato. Por isso eu passo a palavra à nobre secretária para a verificação de quórum. Atenção, vereadores, para a chamada. Vereador Denizar, vereador Dito Xarel, vereador Dr. Franz, vereador Dudu Corretor, vereador Fábio Veterinário, vereador Isaac Queiroz, vereadora Camila Rocha, vereador Léo Dantas, vereador Marcelo Rosa, vereador Max Júnior, vereador Dai Rossi, vereador Professor Luciano, vereador Rodrigo Borges, vereadora Rosana Pinheiro, vereadora Sabrina Astori, vereador Wendel Lima e vereador Zé Preto. A quórum, presidente. Havendo quórum regimental, declaro abertos os trabalhos dessa sessão. Em discussão, a ata da sessão extraordinária anterior. Não havendo interesse de nenhum dos nobres pares em discutir a ata da sessão extraordinária anterior, irei colocá-la no processo de votação. Em votação, a ata extraordinária da sessão anterior, vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade dos presentes. Solicito à secretária que faça a leitura do edital de convocação. Edital de convocação de número 13 dispõe sobre convocação de sessão extraordinária. O presidente da Câmara Municipal de Guarapari, usando de suas prerrogativas legais, na forma do artigo 35, segundo a Lei Orgânica Municipal, e o artigo 76 do Regimento Interno, convoca, pelo presente, os senhores vereadores desta Casa de Leis para a sessão extraordinária, que se realizará no dia 30 de dezembro de 2022, às 10h30, excepcionalmente, no auditório da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ignez Massad Cola, localizada na rua Lino Pinto da Silva, número 2, bairro Itapebuçu, Guarapari, Espírito Santo, conforme estabelecido no artigo 1º, inciso 1º e 2º do ato de deliberação da mesa diretora de número 001 de 2022, cuja publicação se acha no Diário Oficial dos Municípios de número 689, edição extra, do dia 6 de setembro de 2022, para deliberarem sobre a agenda extraordinária de número 013 de 2022. Guarapari, 29 de dezembro de 2022, Wendel Santana Lima, presidente da Câmara Municipal. Solicito à secretária que faça a leitura dos avisos protocolares. Presidente, eu só gostaria de justificar o atraso do vereador Dudu Corretor, que pelo incidente na ponte, ele já está a caminho mais atrasado para a sessão. Ministro. Peço atenção do plenário.
Antes de darmos início à leitura das matérias, quero esclarecer ao plenário que a matéria em debate na sessão, que é o orçamento municipal, recebeu diversas emendas, sendo que algumas delas já foram objeto de apreciação da Comissão de Redação e Justiça, tendo recebido pareceres contrários por unanimidade de seus membros. Desta forma, as emendas modificativas número 08, 09, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 034, 036 e 037 ao projeto de lei número 151/2022 foram arquivadas, conforme estabelece o artigo 23 do parágrafo 2º, artigo 37, parágrafo 2º do regimento interno desta Casa de Leis. Por sua vez, foram apresentadas outras emendas à peça orçamentária, que não tiveram tempo hábil de serem analisadas pelas comissões e, por essa razão, serão submetidas a pareceres orais. Além disso, a peça orçamentária já recebeu parecer da Comissão de Redação e Justiça. Parecer da Comissão de Economia e Finanças, que também será oral. Desta forma, solicito à secretária que faça a leitura do projeto de lei 151/2022 e das emendas 038, 039, 040 e 041/2022 ao projeto de lei 151/2022. Projeto de lei de número 151, de autoria do Poder Executivo, estima a receita e fixa a despesa do município de Guarapari, Estado do Espírito Santo, para o exercício financeiro de 2023 e dá outras providências. Emenda de número 38, dispõe sobre emenda modificativa, projeto de lei de número 151, que estima a receita e fixa a despesa do município de Guarapari para o exercício financeiro de 2023. O vereador da Câmara Municipal de Guarapari, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e regimentais, instituídas no artigo 169, inciso 2º do Regimento Interno, fazem saber que o plenário da Câmara aprovou a seguinte emenda. Artigo 1º. A descrição do projeto de atividade constante do anexo quadro de detalhamento da despesa do projeto de lei de número 151, que estima a receita e fixa a despesa do município de Guarapari para o exercício financeiro de 2022 e dá providências, passa a vigorar acrescido do valor de R$ 900 mil, conforme descrição do acréscimo que segue. Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Obras Públicas. Construção da praça no bairro Ipiranga, R$ 300 mil. Construção da praça do bairro Coroado, R$ 300 mil. Reforma da Praça Saudável na Concha d'Ostra, R$ 100 mil. Artigo 2º. Para a consignação dos valores orçamentários previstos no montante e nas condições estabelecidas no artigo 1º desta emenda, a descrição do projeto, atividade abaixo, constante do anexo quadro de detalhamento da despesa do projeto de lei de número 151, que estima a receita e fixa a despesa do município de Guarapari para o exercício financeiro de 2023 e dá outras providências,
passa a vigorar com seus valores deduzidos provenientes de anulação parcial de despesa no montante de R$ 700 mil, conforme descrição que segue. Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Obras Públicas. Construção, reforma e manutenção de praças, R$ 700 mil. Artigo 3º. Permanecem inalterados os demais dispositivos do projeto de lei de número 151. 29 de dezembro, vereador professor Luciano. Emenda modificativa de número 39. Dispõe sobre emenda modificativa ao projeto de lei de número 151, que estima receita e fixa a despesa do município de Guarapari para o exercício financeiro de 2023. O vereador da Câmara Municipal de Guarapari, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e regimentais, instituídas no artigo 169, inciso 2º do Regimento Interno, fazem saber que o plenário da Câmara aprovou a seguinte emenda. Artigo 1º. A descrição do projeto de atividade constante do anexo quadro de detalhamento da despesa do projeto de lei de número 151, que estima a receita e fixa a despesa do município de Guarapari para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências, passa a vigorar acrescido do valor de R$ 2.500.000, conforme descrição do acréscimo que segue. Secretaria Municipal de Educação. Construção de creche no bairro Concha d'Ostra. Valor R$ 1.500.000. Reforma da escola Aclis Oen. Valor R$ 1 milhão. Artigo 2º. Para a consignação dos valores orçamentários previstos no montante e nas condições estabelecidas no artigo 1º desta emenda, a descrição do projeto de atividade abaixo, constante do anexo quadro de detalhamento da despesa do projeto de número 151, que estima a receita e fixa a despesa do município de Guarapari para o exercício financeiro de 2023 e dá outras providências, passa a vigorar com seus valores deduzidos provenientes de anulação parcial de despesa no montante de R$ 2.500.000, conforme descrição que segue. Secretaria Municipal de Educação, construção e reforma de prédios escolares, R$ 2.500.000. Vereador professor Luciano. Emenda modificativa de número 40. Dispõe sobre emenda modificativa ao projeto de lei de número 151, que estima a receita e fixa a despesa do município de Guarapari para o exercício financeiro de 2023. O vereador da Câmara Municipal de Guarapari, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e regimentais, instituídas no artigo 169, inciso 2º do Regimento Interno, fazem saber que o plenário da Câmara aprovou a seguinte emenda. Artigo 1º. A descrição do projeto atividade constante do anexo quadro de detalhamento da despesa do projeto de lei de número 151, que estima a receita e fixa a despesa do município de Guarapari para o exercício financeiro de 2023 e dá outras providências, passa a vigorar acrescido do valor de R$ 5 milhões, conforme descrição do acréscimo que segue. Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Obras Públicas. Drenagem e recapeamento do asfalto das ruas do bairro Kubitschek, Coroado, Santa Margarida, Ipiranga e Olaria. Valor, R$ 5 milhões. Artigo 2º. Para a consignação dos valores orçamentários previstos no montante e nas condições estabelecidas no artigo 1º desta emenda, a descrição do projeto atividade abaixo, constante no anexo quadro de detalhamento da despesa do projeto de lei de número 151, que estima a receita e fixa a despesa do município de Guarapari para o exercício financeiro de 2023 e dá outras providências, passa a vigorar com seus valores deduzidos provenientes de anulação parcial de despesa no montante de R$ 5 milhões, conforme a descrição que segue. Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Obras Públicas. Drenagem e recapeamento do asfalto das ruas dos bairros Kubitschek, Coroado, Santa Margarida, Ipiranga e Olaria. Valor, R$ 5 milhões.
Vereador professor Luciano. Emenda aditiva supressiva de número 41 ao projeto de lei de número 151. Dispõe sobre emenda aditiva supressiva ao projeto de lei de número 151. A Comissão de Economia e Finanças da Câmara Municipal de Guarapari, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e regimentais, faz saber que o plenário da Câmara aprovou a seguinte emenda. Artigo 1º. Ficam modificados o inciso 1º, 2º e 5º do artigo 4º do projeto de lei de número 151, que passaram a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4. Fica o Poder Executivo autorizado a, primeiro, abrir no curso da execução orçamentária de 2023 créditos adicionais suplementares no limite de 25% por unidade gestora da despesa total fixada por esta lei para o Poder Executivo, Legislativo, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência, CODEG e IPG. Segundo, a utilizar os recursos vinculados à conta de reserva de contingência nas situações previstas no artigo 5º, inciso 3º da LRF e artigo 8º da Portaria Interministerial 163, de 4 de maio de 2001, mediante envio de projeto de lei específico à Casa de Leis. Artigo 5º, inciso 5º. Ao abrir no curso da execução do orçamento de 2023 créditos adicionais suplementares ao cobrir despesas vinculadas à fonte de recursos específicos, cujo recebimento no exercício tenha excedido a previsão de arrecadação e execução, limitado a 25%, conforme o artigo 42 da LDO. Artigo 2º. Fica modificado o artigo 5º do projeto de lei de número 151, que passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º. Os órgãos e entidades mencionados no artigo 1º ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela consolidação geral das contas públicas do município, até 15 dias após o encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais para fins de consolidação nas contas públicas do ente municipal, com cópia à Câmara Municipal de Guarapari. Artigo 3º. Fica modificado o artigo 8º do projeto de lei de número 151, que passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar as alterações e correções que se fizerem necessárias na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e Plano Plurianual, PPA, para exercício de 2023, conforme o artigo 38 da Lei de número 4.326 de 2019. Lei de Diretrizes Orçamentárias, mediante envio ao projeto de lei com as especificações necessárias, devendo ser autorizado pelo Poder Executivo, pelo Poder Legislativo. Artigo 4º. Fica suprimido o artigo 9º do projeto de lei de número 151, o qual encontra-se, inclusive, com numeração repetida, razão pela qual não será necessária renumerar os dispositivos que a seguem. Artigo 9º. Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar renúncia de receita, de conformidade com o artigo 14 da Lei Complementar de número 101, de 4 de maio de 2000, LRF Municipal 4.735, de 8 de julho de 2022, suprimido. Artigo 5º. Permanecem inalterados os demais dispositivos do projeto de lei de número 151. Sala das Sessões, 29 de dezembro. Sabrina Astori, relatora. Dudu Corretor, membro. Camila Rocha, presidente. Encerrado, presidente, a leitura das emendas. Nesse momento, após a leitura dos projetos de leis, todos vocês que estão em casa acompanhando a votação da peça orçamentária, todos esses números que a gente está falando, 01, 02, 03, é só entrar no site da Câmara, está tudo lá no link do
da Secretaria Legislativa, processo legislativo, você consegue acompanhar tudo em tempo real do que se trata cada número desse. Nesse momento, nós vamos começar a exarar os pareceres pelas respectivas comissões pertinentes a cada matéria. Dessa forma, convoco a Comissão de Redação e Justiça para exarar parecer apenas nas emendas 038, 039, 040, 041/2022 ao projeto de lei 151/2021. A nobre relatora da Comissão de Redação e Justiça, vereadora Rosana, vai iniciar os trabalhos exarando o parecer. Quero cumprimentar a mesa, cumprimentar os nobres colegas, cumprimentar a população que está ligada em nós nesta manhã para acompanhar os nossos trabalhos. Cumprimento também os funcionários desta casa, Neuza, que se faz presente, uma querida, sentimos sua falta, viu, Neuza? Antes de exarar o parecer, eu gostaria de deixar registrado nos anais desta casa que os vereadores que apresentaram as emendas tiveram boa intenção. Acredito que não só esses vereadores, mas todos os 17 vereadores compartilham do mesmo desejo, que é o quê? Beneficiar a população, ir de encontro às necessidades sociais da população. Isso é preciso deixar muito claro, né? Só que nós, enquanto comissão, nos reunimos, junto com a Comissão de Finanças, junto com o corpo jurídico desta casa, onde tivemos presente uma assessoria que, após analisar, entendemos que as emendas 38, 39 e 40 são inconstitucionais. Por isso, nosso parecer é contrário a essas emendas. E o 41, que é da Comissão de Finanças, né, que foi feito pela Comissão de Finanças, após analisar, e tivemos tempo para isso, né, vereadora, o nosso parecer é favorável. Então a relatora da comissão dá o voto técnico como inconstitucional 038, 039, 040 e se posiciona como constitucional o 041/2022. O real papel da Comissão de Redação e Justiça, ele é exclusivo para dar constitucionalidade, dizer se a matéria é constitucional ou não. A comissão é isso, tá? Então, dando sequência, eu chamo a membro da comissão, a vereadora Camila Rocha. Presidente, permissão para votar da mesa. Defiro o pedido de Vossa Excelência. Acompanha a relatora. Convoco, nesse momento, o presidente da Comissão de Redação e Justiça para exarar parecer. Vereador deputado Zé Preto. O presidente, eu acompanho a relatora e a membra da comissão. A Comissão de Redação e Justiça foi pela constitucionalidade, inconstitucionalidade das emendas 038, 039 e 40 e foi pela constitucionalidade da emenda 41/2022. Então, a Comissão de Redação e Justiça automaticamente, com esse parecer, arquiva por definitivo
a emenda 038, 039 e 040/2022. Permanece em debate a emenda 41/2022. Convoca a Comissão de Economia e Finanças para exarar o parecer no projeto de lei 151 e na emenda 041/2022. Sendo assim, a nobre relatora Sabrina Astori. Bom dia, presidente, nobres colegas, população que nos acompanha e todos presentes aqui. Presidente, eu sou favorável ao projeto de lei e à emenda. Com a palavra o nobre vereador Dudu Corretor, que é membro da Comissão de Economia e Finanças. Bom dia, presidente. Bom dia, público presente. Vou seguir a relatora. Convoco a presidente da Comissão de Economia e Finanças, a vereadora Camila Rocha, para exarar o seu parecer. Acompanhe a relatora, presidente. A Comissão de Economia e Finanças foi favorável ao projeto de lei 151/2022 e às emendas e à emenda 41/2022. Nesse momento, entraremos nas discussões. Em primeira discussão, o projeto de lei 151/2022 e a emenda 041/2022 ao projeto de lei 151/2022. Com a palavra o nobre vereador Rodrigo Borges. Em primeira discussão. Bom, alô. Cumprimentar a mesa diretora, cumprimentar os colegas, o público presente aqui, o público em casa. Hoje é a votação do orçamento. Eu venho trabalhando o orçamento desde que o prefeito, então, apresentou ele na Câmara. Vereador Odair Rossi, só um minutinho, que o eco aqui é ruim. Então, dali para frente eu vim fazendo algumas emendas no orçamento. Eu quero explicar à população qual que é, no meu entender, o dever do vereador. Ele pode fixar despesas nesse caso, quando a gente discute e elabora o orçamento. Eu não posso modificar a discricionalidade do prefeito. Já explico isso desde o primeiro orçamento. E de que maneira é esse? Vou explicar para vocês. Eu não posso falar para o prefeito colocar 27% na saúde, tirar de 15% para 27%, que nem Vossa Excelência do prefeito colocou 15% novamente. Eu não posso fazer isso. Eu posso fazer uma campanha para pressioná-lo, que é o que eu vim fazendo ao longo do ano. Mas eu posso, ao momento que o prefeito fala assim, eu vou gastar 5 milhões em praça. Ele definiu isso no orçamento. Aí eu posso colocar quais praças serão contempladas, presidente. Aí sim, cabe aos vereadores. Pode fazer. Ele não vai tirar de uma outra rúbrica de saneamento para botar em praça. Mas ele vai especificar na rúbrica da praça o que foi feito, quais vão ser feitas. Dessa forma também o asfaltamento. Ele colocou 16 milhões para asfaltamento. Então eu fui lá e coloquei algumas emendas para asfaltamento também. Eu vou explicar para vocês. Eu coloquei 24 emendas no orçamento. Divulguei todas e vou falar de uma maneira rápida quais foram contempladas. A construção da praça do bairro Portal, a drenagem macro do bairro Portal, manilhamento de drenagem da orla da Praia do Morro, a drenagem de pavimentação na rua Lindolfo, na rua Manuel Duarte, em Santa Mônica, a drenagem do bairro Bela Vista, a substituição da drenagem do bairro Aeroporto, a instalação de um albergue, a instalação de placas indicativas do balneário, a construção do parque de exposição, a construção do muro de divisa do aeródromo,
que o aeroporto agora vai perder a operação, a construção do Campus Society em Reta Grande, um abrigo de ônibus no Adalberto, no aeroporto, abrigo de ônibus no trevo de Setiba, a drenagem de pavimentação na rua Afonso Cláudio, no Bela Vista, reforma do bairro Aeroporto, reforma do bairro Adalberto, unidade de saúde no bairro Aeroporto, unidade de saúde do São Gabriel. Todas essas, discriminadas dentro da rúbrica maior. Nenhum momento foi remanejado. Infelizmente, a comissão arquivou tudo, nem para cá vem. Infelizmente, tem um poder totalitário aqui no regimento interno. Muito ruim isso para a democracia. E aí eles decidiram nem passar pelo plenário. Um outro erro maior. E não fixaram nada para o prefeito. Ou seja, se o orçamento for aprovado aqui, o prefeito novamente vai ter a discricionalidade de colocar tudo em Buenos Aires ou aonde ele entender. Infelizmente, novamente, no meu entender, a casa comete um erro grave, um erro que prejudica a população, não delimitando de que maneira vai ser gasto o dinheiro, e aí sim, descaracterizando a peça do orçamento, não fixando as despesas e prejudicando a sociedade. Obrigado. Em primeira discussão, vereador Isaac Queiroz de Jesus. Senhor presidente, senhores vereadores, quero pedir desculpa pelo atraso. Infelizmente estava no centro desde 9h20 da manhã e até orientei os agentes de trânsito para que pudesse quebrar o meio-fio da ponte, pois a gente acaba fazendo uma volta muito grande, quando chega na ponte tem que voltar de novo para o centro de Guarapari, passar na Roberto Calmon, entrar de novo na Davino Mato, passar na contramão por trás da Igreja Católica. Isso demorou quase que 2 horas. Eu não poderia deixar de registrar o meu descontentamento com o atual prefeito, todo mundo sabe, porque o prefeito não dá a devida atenção a essa casa. Eu vi recentemente o prefeito de Vitória participando da última sessão na Câmara de Vitória, prestando contas. E aqui ele não vem. O prefeito esteve nesta casa no dia 1º de janeiro de 2021, quando tomou posse. Ele não respeita esta casa, assim como ele não respeita a cidade. Ele sentou em cima de um recurso que seria destinado para a empresa por quase 3 meses de transporte público. Um dinheiro federal, um recurso federal. Ele não tem respeito para com os funcionários, com os servidores, não tem respeito com o trânsito, não tem respeito com o transporte, não tem respeito com a cidade. E eu quero só registrar, para você que está em casa, para você que liga às vezes na madrugada, para você que liga no sábado, no domingo, quando não tem médico no PA, que hoje seria o dia de colocar mais recurso na saúde. Não adianta me ligar de madrugada, fazer vídeo, me mandar, pedir para ir lá, porque eu não vou lá bater em ninguém, não vou discutir com o servidor que está ali, que não tem culpa. A culpa é de quem está sentado numa cadeira e não olha com bons olhos para o município de Guarapari, quando deveria colocar mais recursos. Quando você chega ali, na unidade de saúde não tem médico, não tem como ligar para vereador, nem para o presidente desta casa, nem para o líder, se ainda tiver líder. Porque não vai resolver. O médico não vai aparecer porque o vereador chegou lá. O remédio não vai chegar porque o vereador compareceu na unidade de saúde. O atendimento não vai ser feito só porque eu estou lá. Então não adianta ligar para o vereador. A hora de ligar para o vereador agora. E o plenário está vazio. A gente não vê a população aqui presente para acompanhar os percentuais que estão sendo destinados para a saúde. Infelizmente, é uma realidade de Guarapari, uma realidade que vai perdurar por 2023. E Clóvis, meu amigo, que me ligou ontem dentro do UPA, infelizmente essa é a realidade. Guarapari carece de uma atenção do Poder Executivo que não tem, e por este motivo estamos sofrendo em todas as áreas, em todos os sentidos, em todos os bairros, em todas as comunidades, porque o prefeito, ele é omisso. Se ele não vem aqui, onde ele deveria vir, e ser cobrado para vir,
ele não vai em lugar nenhum, a não ser ajeitar mesinha na esquina da cultura, lá em Buenos Aires, na assinatura de ordem de serviço, ele comparece. Mas terminar a obra, concluir o serviço, o Costa e Silva mais um ano, a Zilnet agora, a unidade de saúde do centro, Dr. Roberto Calmon, e tantas outras que estão abandonadas e largadas, que infelizmente, por omissão de um prefeito que não respeita nem a Câmara, nem a cidade de Guarapari. Ainda em primeira discussão, o nobre vereador, professor Luciano. Bom dia a todos aqui presentes, vereadores, bom dia, mesa diretora, senhor presidente Wendel Lima. Eu vou fazer um comentário mais ou menos em cima do que o vereador Rodrigo falou. Quando a gente preparou a emenda, a gente não fez assim, não pensar e, criou a emenda, não. A gente analisou também os autos, né, da Constituição, da lei orgânica do município, e o que a gente fez? Tem um dinheiro destinado à construção de obras para ruas. A gente pegou todo aquele trecho ali do bairro Kubitschek, o bairro Olaria, Santa Margarida, a via principal de Kubitschek, e fomentou uma emenda solicitando a drenagem e a revitalização de todo aquele trecho ali, porque a população está cansada de sofrer. Qualquer chuva que vem, tá, tira o asfalto ali, gera aquela buraqueira ali. Então, a gente pegou a emenda e solicitou esse trabalho ali já previsto, o orçamento para a Secretaria de Obras, para asfalto e drenagem. Então, a gente não burlou o sistema, a gente fez uma coisa alinhada já com o orçamento. Construção de creches. Hoje a gente tem um bairro ali que está crescendo muito, Concha d'Ostra, e não tem uma creche, não tem nenhuma unidade ali onde a pessoa possa, né, deixar o seu filho ali. Então, a gente pegou um valor que já é locado e destinado para essa verba ali e fez a emenda da creche. Assim a gente fez também a emenda para a construção de uma praça no bairro Coroado, a gente fez uma emenda da construção de uma praça para o bairro Ipiranga e a reforma da praça saudável no bairro Kubitschek. Por quê? Hoje, os moradores daquela região não têm como fazer um passeio com a família, né, um lazer, porque o bairro não tem praça. E entra eleição, sai eleição, entra mandato, sai mandato, o prefeito vem com as promessas e a população fica ali a ver navios. Então, eu até, né, considero o voto dos meus colegas aí, mas assim, é tudo contra o anseio do povo ali, mas entendo o parecer técnico deles, mas não entendo o fato de não ter deixado ao menos ir para a votação. Rodrigo, você também fez esse monte de questionamentos aí, e está dentro dali, né, dos anseios que o povo espera ali. É a saúde nossa que está defasada, não tem nenhuma previsão de aumento para o servidor público ali. Então, assim, se nós aqui, que somos vereadores, não nos unirmos e tentar entregar algo melhor para o povo, nós vamos ficar aí, igual o dia de hoje, né, uma ponte, né, sem funcionalidade, vamos receber aí 1,5 milhão de turistas, nós não temos nenhuma programação na saúde em relação... O que a gente vai ter de médico a mais? O que a gente vai ter de enfermeiro a mais? O que a gente vai ter de organização a mais no município? Estamos a ver navios. Ainda em primeira discussão, algum dos nobres vereadores? Não havendo mais interesse em primeira discussão, entraremos em segunda discussão. Algum vereador se prontifica? Com a palavra o nobre vereador Denizar Luiz do Nascimento. Bom dia a todos. Presidente, caros colegas vereadores e o público que nos assiste aqui, essa tão importante votação do orçamento de 2023. Nós, vereadores, não só eu, vereador Denizar,
nós somos questionados todo dia, todo momento pelo povo, pela população. Sabemos que na população existe um grupo de pessoas inteligentes, que sabem distinguir, sabem separar o que é o legislativo e o que é o executivo. Mas tem muitos e não são poucos. Não sabe isso. Não tem o entendimento, não tem a compreensão. Né? São leigos, muitas vezes, nesses assuntos. Principalmente no que se trata de trabalho legislativo, o trabalho dos vereadores, qual é a função do vereador e qual é a função do Poder Executivo. Pois bem, eu estou no meu segundo mandato, nós vamos para 6 anos aqui nessa casa, e faço as palavras do Rodrigo, as palavras dele, faço as minhas palavras, Rodrigo, que eu sei que você está no caminho certo, o Luciano está no caminho certo, como também apresentei alguns emendas, como eu sempre procurei apresentar nessa casa. Que nós, vereadores, nós temos que nos posicionarmos e deixar esse tipo de situação de achismo, né, que a lei sobrepõe as coisas que se passam dentro dessas casas, que a lei que não respeita a nossa casa também não. Nós não somos respeitados nem pela lei. Muitos estão legislando mais que nós aqui. Então as emendas, mesmo temos emendas aí, que nós sabemos que temos emendas inconstitucionais, sabemos emendas de outros tais. O prefeito não vai, com certeza não vai caminhar, ou não vai apreciar. Mas a população nos cobra de uma maneira que eles têm que entender também que nós estamos mostrando ao prefeito e tentando mostrar para ele, provocar ele daquilo que as necessidades. Então, um momento que nós temos é esse. Depois para frente, vocês não tem mais momento nenhum, não. Então, aqui nessa casa está errando e vem errando sempre. E essa votação aí, para mim, isso é um desrespeito a quem trabalhou fazendo emendas. Então, não é a primeira vez, nem a segunda vez que eu me manifesto dessa forma. E vou continuar me manifestando. Eu recebi aqui, hoje, de uma professora não, uma funcionária, ex-funcionária, aposentada. Fiquei muito surpreso ao descobrir que, por ser aposentada depois de 31 anos e 5 meses, ao qual deixamos iguais e deixamos de ser gente. Gratidão à Câmara por não ter se posicionado igualmente ao gestor ignorado, todos nós aposentados. Acho que alguns vereadores devem ter recebido isso. E outra aqui que eu recebi hoje. Essa foi cedo. São pessoas que estão aí na sociedade e às vezes não sabem o que se passa dentro da sociedade, não sabem o que se passa dentro do trabalho da Câmara de Vereadores. Então hoje foi cedo isso aqui. Só achar aqui, rapidinho, para passar aqui para você. Não estou falando só de mim, não, né? Está aqui. Zazá e Camila Rocha, cadê os médicos da Unidade de Saúde de Santa Mônica? A pessoa falou assim, você mandou isso aqui falando, cobrando eu de Camila Rocha. Como Camila Rocha tivesse culpa, como eu tivesse culpa. Nós sabemos que bairros como Santa Mônica e outros mais por aí, já deveria ter 3 equipes, que lá já superou. Como outros bairros por aí afora. Nós temos um médico. E o médico vai estar de férias hoje. Ele atende de segunda a sexta e não dá conta de atender. Então as perguntas, igual que eu sou sabático, o Luciano deve sofrer isso aí no bairro dele, outros mais devem sofrer. Aí eu fui explicar, a gente tenta explicar para a sociedade o que a gente passa. Mandei mensagem para a secretária que o médico agora está trabalhando da seguinte forma. A triagem não está sendo mais respeitada. A triagem passa a situação para o médico vai lá.
Esse médico, ele vai lá agora e não respeita. Tinha um senhor lá que estava desde 11 horas da manhã, que tinha tomado uma queda de uma quinta-feira, e estava vomitando, tendo convulsões. E me chamaram para me lá ver essa situação. Eu fui lá e vi, e uma senhorinha desde 10 horas da manhã. E não sendo atendida, aquela senhora aí passando os outros na frente. E a triagem não sendo respeitada. Mudaram lá a situação do SUS. Estão mudando as coisas, que essa casa não sabe de nada. E nós estamos culpados por tudo que se passa. Tudo ruim que acontece. Obrigado, bom dia. Com a palavra o nobre vereador Odair Rossi. Bom dia, presidente, nobres vereadores, quem nos assiste de casa. Hoje é um dia muito importante, a votação do orçamento, né, para o prefeito poder trabalhar 2023. Mas o que me traz essa tribuna aqui hoje é mais para dar uma informação à sociedade de Guarapari. Esse recurso que veio... Presidente, esse recurso federal que veio para a empresa Lorenzucci... Só um minutinho, vereador. Atenção, plenário. Olha só. A gente precisa da colaboração da galeria, porque foge o raciocínio do vereador. E a peça orçamentária ela é muito importante para o entendimento. Então, cada vereador quer ter a sua oportunidade também de discursar. Devolvo a palavra ao nobre vereador Odair Rossi. Então, como estava falando, a responsabilidade também de 2023 é muito importante. A votação do orçamento por todos os vereadores, mas eu queria deixar aqui também sobre essa verba que veio do governo federal para pagar os funcionários da Lorenzucci. Os vereadores dessa casa votaram, a Secretaria de Transporte já disponibilizou, o recurso foi enviado à Secretaria, à Lorenzucci, os funcionários foram pagos. Agora, em 2023, para deixar a sociedade de Guarapari ciente, eu quero ver qual que vai ser a desculpa da empresa Lorenzucci em 2023. Eles vão pedir recurso de novo, porque não tem competência de fazer a sua administração da empresa. Precisando de recurso público, dinheiro dos nossos impostos para poder pagar funcionário. O ano que vem, eu quero ver quantas liminares favoráveis da Justiça, a Lorenzucci, porque quem está pagando o preço é a sociedade de Guarapari. Então é muito importante também frisar nessa casa também a fiscalização da CEPTRAN. Estava lá na secretaria, chega todo dia multas e mais multas para a empresa Lorenzucci. E pelo que tenho conhecimento, essas multas não são pagas ao município. E assim mesmo ela precisa de dinheiro público para sanar as suas dívidas. Incompetência de administração. Porque quando antes o pai da atual dona nunca deixou atrasar salário. E hoje a gente encontra a cidade abarrotada de turistas, os ônibus lotados. Eu estou fazendo laudo fotográfico dos ônibus. Porque depois, nessa casa em 2023, eu quero ver o que a Lorenzucci vai arrumar, vai alegar aos munícipes de Guarapari, quando ela vir para pedir dinheiro de novo, adiantamento dos vales, da prefeitura.
Então, eu quero deixar aqui essa explanação sobre o transporte público de Guarapari, que é essa vergonha, essa aberração que eu venho 2 anos falando de Guarapari, que a gente tem que se ater à necessidade. Isso ali tira o direito de ir e vir da sociedade. As comunidades do interior sem ônibus, bairros, linhas canceladas. Então foi pago. Eu quero ver agora a capacidade desta empresária de mostrar para o legislativo, o executivo e principal, os moradores de Guarapari, os munícipes, que ela tenha competência. Agora vem esse recurso aí de quase 1.700.000 para você saber administrar sua empresa, porque o dinheiro público, os impostos, não é mato. Tem que ser direcionado, igual os vereadores falam, na área da saúde, na área da educação, não para salvar a empresa. Eu queria saber aonde que a Lorenzutti está enfiando o dinheiro dessas passagens de ônibus, que os ônibus estão abarrotados. Fiz um ofício, segunda-feira irei protocolar, pedindo o planilhamento de ganhos da empresa Lorenzutti. Porque não é possível. Passa ano e entra ano, e a desculpa é a pandemia, e estão aí acabando com o direito de vir da sociedade de Guarapari. Muito obrigado. Vereador Marques Júnior. Em segunda, né? Eu estou acostumado com o microfone, eu já tenho. Ei, em segunda. Boa tarde, presidente. Boa tarde, demais vereadores, público presente. E a todos vocês também que estão nos assistindo através da TV local e das redes sociais. Presidente, gostaria de iniciar minha fala hoje falando em relação ao orçamento, né, que está sendo votado aqui nessa sessão extraordinária e que vai definir, né, o quantitativo de investimento para o ano de 23 em todo segmento, que seja na saúde, que seja na educação e entre outras pastas também. Mas eu quero enfatizar alguma fala aqui de alguns vereadores, que não basta somente aumentar o valor do orçamento. O que está sendo investido hoje, ele tem que ser bem investido. Vou dar um exemplo. Tem recurso para médico? Tem. Tem recurso para enfermeiro, vereadora Camila? Tem. Só que esse dia eu fui na UPA de Guarapari, eu estava vindo lá de cabeça quebrada, vereador Daí Rossi, lá da sua terra. E me deparei com um ciclista que tinha se acidentado e mobilizei um outro veículo, meu veículo estava cheio, e conseguimos trazer essa pessoa até a unidade aqui de Guarapari. E esse horário era por volta mais ou menos de umas 18h30 da tarde. E fez o procedimento, deu uma entrada, a enfermeira foi lá, limpou os ferimentos, e quando faltava 6:55, doutor Franz, o médico estava lá, mas quase estava indo embora, vereador Marcelo Rosa. Aí foi quando eu cheguei na sala dele, eu falei, doutor, o senhor não vai atender a paciente ainda? Ele olhou para o relógio, tipo assim, falta 5 minutos ainda para eu ir embora, hein? Vou ter que atender. Mas é assim que acontece, se não houver a fiscalização da unidade, da gestão, você pode colocar 200% da saúde que não vai melhorar. Porque o que vale não é somente a quantidade, é a forma que está sendo investido, vereador Rosana. Então, se não houver essa fiscalização, pelo menos na UPA e nas unidades de saúde em relação aos médicos, vai ficar essa bagunça para sempre. Aí esse médico atendeu, e por sinal atendeu muito bem essa paciente, ela teve um encaminhamento para a Vitória, né, e graças a Deus está bem. Mas já me encontrei também outra situação de levar algumas pessoas e acompanhar de perto o que essas pessoas passam aqui na UPA de Guarapari, e o médico da urgência e emergência, inclusive eu tenho até a filmagem dele, lá fora batendo papo, no horário de serviço. E não venha falar que é no horário de descanso, vereador Luciano, que ele estava no horário de serviço, a UPA lotada, ele lá fora.
Aí eu filmei esse indivíduo durante uns 5 minutos e ele lá fora ainda. Né? Fiquei até de fazer uma representação contra ele, né? Apresentar a Secretaria de Saúde, para que possa fazer alguma coisa em relação a isso. Então, se a gestão não acompanhar o caso de perto, pode colocar 200% que não vai resolver o problema da saúde em Guarapari. O que tem que ter é a fiscalização, mas somente do vereador? Não, a secretaria tem que dar conta disso. A administração tem que dar conta disso. Um outro tema, só para finalizar, já vou pedir mais 30 segundos, presidente, antes que minha fala termine. E já defiro. Ok, obrigado. Sobre a situação do trânsito de Guarapari. Recentemente, alguns agentes de trânsito foram convocados pelo concurso público, inclusive alguns ficaram mandando mensagem para a gente, né, para vários vereadores recebendo mensagem para que o prefeito pudesse convocá-los. Só que eu não sei o que está acontecendo com esses profissionais, que eles entraram na viatura, né, inclusive eu fiz um pedido da viatura também, para que pudesse ficar uma forma mais organizada, mas alguns se acham os super-heróis, alguns se acham até policiais, e virou uma indústria da multa em Guarapari. Né, hoje eles não têm respeito, não estou falando todos, mas alguns não estão trabalhando de forma profissional, e tenho recebido várias denúncias do abuso de autoridade desse agente. E se continuar assim, abuso de autoridade, vamos fazer representação com quem quiser cantar de galo. Tá bom, vereador Rodrigo Borges? Então fica o recado, fica esse aviso, faça o seu trabalho com respeito, com dignidade, com a população e com os turistas que Guarapari está recebendo. Hoje, por exemplo, esse caos que aconteceu sobre a situação na ponte da obra ali que estava parada, que a Cesan está tentando resolver, faltou até habilidade de alguns. O semáforo fechado, o trânsito parado, não tiveram essa agilidade, vereador Zazar, de mobilizar o trânsito. O trânsito ficou engarrafado por culpa deles, de alguns também. Obrigado, presidente. Com a palavra, o nobre vereador, deputado Zé Preto. Vereadora Rosa. Eu preciso subir nessa tribuna, é o último dia do ano, e deixar claro para você que acompanha esta sessão. Nós, da Comissão de Justiça, em momento algum, nós procuramos segurar emendas ou impedir que as emendas venham à plenária a ser votado. Nós, da Comissão de Justiça, temos, além do corpo jurídico, temos a procuradoria desta casa que nos dá o embasamento. Mas mais do que o corpo jurídico... Vereadora, só um minuto. Eu gostaria de pedir a colaboração de todos para que a nobre vereadora consiga concluir o raciocínio dela. Obrigada, presidente. Mas mais do que um corpo jurídico, é falar para a população que a Comissão de Justiça, ela segue o regimento interno, artigo 22, que quando há um consenso na Comissão de Justiça, quando nós entendemos que a matéria é inconstitucional, após estudá-las, a matéria então não vem a plenário. E isso está no regimento interno. Mas também é muito injusto quando o colega parlamentar se faz uso da tribuna e tenta jogar os demais vereadores que não fizeram emendas individual contra a população. Sabe por quê? Porque os mesmos anseios de quem apresentou emenda, nós também temos. Os mesmos. Os mesmos anseios em ajudar a população, em dar o melhor para a população, mas dentro daquilo que nos é cabível, dentro daquilo que nos é permitido, dentro daquilo que está na nossa alçada. Pois bem, desta forma, eu quero terminar a minha fala falando que nós nos pautamos numa Constituição Federal, que é a Carta Magna, nós nos pautamos numa lei orgânica municipal e no regimento interno. Por isso que nós entendemos, e a nossa preocupação é tanta, vereadora Camila,
que nós, vereadores, assinamos a emenda 41, suprindo alguns artigos por entender que vai ser benéfico para a população. Então, assim, é muito injusto quando o parlamentar sobe e tenta jogar os demais vereadores contra a população. Você que nos conhece, você eleitor, você população, você povo de Guarapari, entende o que eu estou falando. Porque o que nós queremos é, sim, fazer o melhor para a população, mas dentro da coerência, dentro da legalidade e dentro daquilo que nos é de fato permitido. Quero aproveitar o ensejo da minha fala e desejar a todos um ano de 2023 muito abençoado. Bom dia. Com a palavra, o nobre vereador deputado. Bom dia a todos os colegas que nos assistem. Assim, que a colega falou, e nós, da comissão, nós entendemos e cumprimos o artigo. O que acontece? Quem dera nós... O que o colega Luciano falou, nós estamos careca de saber do problema. O que o colega Zazá falou, nós estamos careca de saber. Quem dera se nós pudéssemos botar 30% no orçamento de saúde. O que o colega Rodrigo falou, foi a mesma coisa. O Isaac é flamenguista, eu vou deixar quietinho. Todo mundo, assim, a gente respeita. Quem dera se nós pudéssemos votar aqui essas emendas e o prefeito aceitasse. É provocar, na verdade, o que acontece? Nós estamos cumprindo na comissão que nós temos que fazer. Na verdade, nós teríamos que ter um prefeito, para o que o colega Rodrigo fez, ele ir lá e articular com o prefeito e levar as obras, porque nós sabemos que o que ele está pedindo é benefício para a população. O que o colega Luciano pediu é benefício para a população. Né, França? Não é que nós não queremos, a população tem que entender, é que tudo que eles relataram teria que ter um diálogo com os vereadores, para o vereador levar lá o relato da população, a dor da população, e o prefeito atender esse relato que o colega colocou na emenda, que o colega Luciano colocou na emenda. Talvez até turista de Guarapari saiba, não é só os moradores, não. Até turista deve saber desse problema. E o problema é que na comissão a gente tem que seguir o que é certo. E, volto a dizer, poderia o prefeito ter diálogo com nós, vereadores, e levar isso e atender o sofrimento da população. Mas, infelizmente, nós não temos isso com o nosso executivo. Não temos. Então, assim, não é que nós estamos matando a comissão está matando a emenda de vocês. Não é isso. É porque é inconstitucional, então a gente coloca e veta, mata. É até dolorido eu e Camila e Rosana fazer isso. Porque nós sabemos que é o anseio da população. E a população, claro que não vai cobrar, porque sabe que nós teríamos que ser o elo. Nós, comunidade, nós e o prefeito. Mas nós não temos esse elo, porque o prefeito dificilmente dá esse elo para nós levar. Os problemas que foi relatado aqui nas emendas é verídico, todo mundo sabe que tem, que existe. 15% na saúde é uma vergonha, que teria que ser acima de 25%, que a nossa saúde está precária, todo mundo sabe. Mas não adianta nós estudemos um jeito de colocar uma emenda de 25%, mas não adianta, é inconstitucional, não vai adiantar nada. O prefeito tinha que mandar para essa casa de lei 25%, 30%, mandar para nós atender a população. O que o Zazá falou de médico, lá em Miaípe também tem a mesma coisa. Miaípe fica, quando o médico entra de férias, nós fica sem atendimento. Um médico só para atender 20 fichas por dia. Mas quando o médico entra, nós fica sem atendimento. Então, assim, é muito triste. Mas, volto a dizer, o compromisso é o executivo, ele teria que ter compromisso com essa Casa de Lei, e a Casa de Lei levar o requerimento, levar algum entendimento, que passa requerimento aqui. Para esse requerimento que passa, deveria o executivo atender os vereadores, que o vereador estaria pedindo para a comunidade. Mas, infelizmente, volto a dizer, o executivo não tem esse diálogo com os vereadores e tampouco com a comunidade. Então, assim, é difícil. Aí a gente não pode também ser sem compromisso de não votar no que é certo na comissão. Então, assim, deveria ter um compromisso, o prefeito ter um compromisso
com os vereadores e os vereadores têm com a população, mas infelizmente o que foi relatado aqui nós não pode botar em votação porque é inconstitucional e o prefeito também vai vetar, não adianta. Na verdade, não pode botar os vereadores da Comissão de Redação e Justiça em xeque, porque quem dera nós pudéssemos fazer essa lei e aprovar essa lei, mas infelizmente nós não podemos. Me dá mais uns 60 minutos aí, presidente. O que aconteceu? Eu e o colega Wendel estava ali, fomos abordados por 2 servidores de carreira aposentados. E eu fui obrigado a usar um discurso, meu senhor, olha, tem um monte de velhinho aí aposentado que fica passando o prefeito na praia, dando beijinho nele. Dá um tapa na cara dele, é muito melhor. Porque o culpado de vocês não receber o abono dos aposentados é o prefeito. Porque se o prefeito manda para cá, com certeza nós vamos votar. O Wendel assistiu, mas ele foi abordado, né, presidente? Então, assim, nós não tem culpa nenhuma. Quem dera se nós pudéssemos votar, é só mandar que nós votaria e seria beneficiado. Mas o prefeito acha que os aposentados não existem, eu acho. Ajudou muito o nosso município, ajudou muito contribuir com o crescimento do nosso município, mas hoje foi excluído. Mas não foi excluído pelos vereadores, não. Foi excluído pelo prefeito, que ele tinha que mandar adequando todo mundo, mas não mandou. Tem os entendimentos dele, ele não mandou, infelizmente. Nós vereadores, não somos culpados. Então, assim, tem coisas que quer jogar no colo do vereador, mas infelizmente não são os vereadores culpados. Ainda em segunda discussão, novo vereador professor Luciano. Bom dia novamente a todos. Só pegando o gancho aqui, né, do que a vereadora falou aqui, deixou clara essa questão de jogar para a galera, colocar os outros vereadores em questão aí. Espero que ela não tenha se referido à minha pessoa, porque o que eu levantei aqui foi um conjunto de questionamentos em relação, sei e respeito muito as comissões, todas as comissões dessa casa, Comissão de Saúde, Comissão de Esporte, Comissão de Constituição e Justiça, respeito muito, porque creio que essas vereadoras aí e os vereadores que fazem parte dessa comissão trabalham ali seriamente para entregar sempre o seu melhor ali. Mas estou falando que nós também, eu junto com o meu gabinete, a gente estudou algumas possibilidades ali de incrementar algumas, adicionar, né, algumas emendas ao orçamento do município. E a gente viu viabilidade, por isso que a gente prosseguiu. A gente jamais iria fazer de maldade, ou seja, vou jogar para a galera e vamos ver no que vai dar. Não, a gente viu viabilidade, a gente caminhou nos bairros, caminhou no bairro Coroado e viu as necessidades daquele bairro. Drenagem, praças, caminhou no bairro Kubitschek, viu as necessidades ali. Drenagem, praças, entendeu? Caminhou, a gente viu na saúde também, mas só que tinha um colega que fez o movimento para a saúde, então a gente estaria com ele. Mas nas nossas emendas a gente viu viabilidade, então por isso que a gente incrementou essas emendas para tentar adicionar o orçamento do município. Então a gente trabalha de forma séria para entregar um trabalho sério ao morador desse município. E se nós, né, que fazemos parte desse legislativo do município, começar a criar essas inviabilidades aqui dentro dessa casa, porque no executivo já tem esse entrave. Infelizmente, o ano passado a gente entregou o orçamento para o prefeito e a gente não viu obras na cidade, as obras foram para o interior. Né? Nada contra, mas a cidade ali ficou precária, os bairros hoje, em questão de drenagem, né? O morador perdendo tudo, os asfaltos, tudo, qualquer chuvinha que dá é cheio de buraco, a saúde, a problemática aí de sempre, as escolas aí, 15 escolas por fazer, Costa e Silva já vai para 10 anos aí, todo mundo sabe, as escolas do bairro, os CMEs do bairro, tudo por fazer, a obra da prefeitura que nunca sai, é o aeroporto, é a ponte, e vamos ficar mais um ano nessa inviabilidade. Aí o que a gente ganhou? Um presente de grego, como o vereador Max Júnior ele falou,
ganhamos 2 viaturas zeradas, ou seja, ganhamos uma máquina de multa para o povo, mais uma vez, sofrer, né, com as multas aplicadas pelo Departamento de Trânsito do município de Guarapari. Aí um amigo meu falou, você podia fazer um slogan, visite Guarapari e ganhe uma multa, porque está um absurdo o serviço de trânsito do município de Guarapari. Entendeu? Se tornou uma indústria de multa. E se nós não fizermos nada, isso vai continuar. E quem vai ser sempre prejudicado é o povo. Encerrado a segunda discussão, não havendo interesse mais de nenhum dos nobres vereadores em discutir, para encaminhar a votação contrária ao nobre vereador Rodrigo Borges. Contrário também, Rodrigo? Ou Isaac? Bom, cumprimentar novamente agora a mesa diretora, os colegas, o público presente, o público em casa. Esse momento agora é hora de encaminhamento da votação. E eu vou votar contrário à proposta orçamentária que o prefeito mandou, porque agora sim é o momento de repelir, de expor o prefeito e a intenção dele de que mandou 15% para a saúde. É o mínimo que a Constituição manda, porém é muito menos do que a cidade necessita. Segundo a própria fala do Robério, que é o que faz o orçamento numa reunião quadrimestral, onde ele fala, o diretor do prefeito fala, não se faz saúde em Guarapari com menos de 27%. Então ele condena a população novamente. Então o orçamento, que é uma peça para você estimar as receitas e fixar as despesas, está saindo dessa casa aqui, se aprovado hoje, sem nenhuma despesa fixada de verdade por nenhum vereador, infelizmente com pareceres de inconstitucionalidade, onde não mostra a inconstitucionalidade, não falam o porquê, qual feriu, qual artigo, aonde, nada, e mostram sim que foi uma rúbrica. Vou ler aqui uma parte desse parecer, o projeto de lei e tal, não atinge o remanejamento de recursos vinculados, recursos das pastas essenciais para o município da saúde, pois estão sendo previstos de maneira expressa, contudo, totalmente desproporcional e sem qualquer vínculo técnico que justifique a movimentação superior de 12 milhões de reais. Isso se refere quando a gente fala da pavimentação. Pavimentação, onde o prefeito fala 16. E estava sendo, com todas as emendas aí, iam ficar em 12 milhões, ainda ia sobrar 4 sem fixação da despesa. Ninguém alterou, ninguém tirou lá de uma coisa para outra, só fixou. O prefeito não mandou para cá o ticket de alimentação dos funcionários, é discricionário dele. Não mandou, condenou vocês novamente. Ou então tem a intenção de condenar. Porque a peça do orçamento é uma peça que não é rígida, ele pode alterar. E assim nós vamos incentivar e aumentar o controle social em cima dele. Agora, vim aqui para o microfone falar que está fazendo o trabalho, que todo mundo sabe quais os defeitos. Existem peças diferentes, instrumentos diferentes. Tanto o de indicação, esse sim, na minha opinião, é jogar para a plateia. Falar, eu fiz a indicação lá. Agora, uma emenda no orçamento e falar que isso é jogar para a plateia, uma emenda do orçamento, eu falei isso para todos os lugares que eu visitei. O prefeito não é obrigado a fazer. Mesmo assim, se passasse no plenário, ele não é obrigado a fazer. Mas vai estar separado um recurso, onde no outro ano a gente não dá o superávit a ele e esse recurso fica na rúbrica. Agora, falar que é inconstitucional, tem que falar o porquê. Porque até então eu só vi matéria aqui de economia e de finança. E jogam sim aí com o regimento interno que não querem alterar. Para poder totalizar em três pessoas e esquecer o plenário. E o prefeito torna a deixar a população sem saúde. Vocês podem anotar, não tem orçamento para a saúde o ano que vem. Meu voto é contra e eu vou fazer novamente a campanha Põe Dinheiro na Saúde, porque é preciso
E o meu voto é contra porque o funcionário público merece um ticket maior do que R$30. É uma vergonha. E essa casa, no meu entender, peço o voto dos colegas para votar contra, para ele voltar com uma proposta de ticket, pelo menos, para o funcionário. Obrigado. São 2 encaminhamentos, 2 favoráveis e 2 contrários. Para encaminhar de maneira contrária, o nobre vereador Isaac Queiroz. Senhor presidente, nobres vereadores, público que nos acompanha. Oi? Perdão, o que ela falou, pensei que fosse comigo. Nós, nesta tarde, ficamos até tristes, porque a gente não vê o prefeito aqui movimentando. E a gente vê aqui vereadores debatendo, cada um nos seus posicionamentos, e um contra o outro, dentro daquilo que entende que é o melhor para si, para o seu mandato, para a sua comunidade. Respeito a opinião da comissão. Em momento algum eu vou jogar contra a comissão, mas eu fico triste, porque 15% é muito pouco para colocar na saúde. 15% não é nada. Ele faz cumprir a obrigação. E nós temos rubricas no orçamento que são maiores do que a da saúde. E isso nos faz entristecer cada vez mais, porque não existe uma preocupação do gestor público em estar aqui presente para defender suas ideias, para falar que 15% é suficiente e que as pessoas não vão passar dificuldade nas unidades de saúde, sem médico, remédio, sem atendimento, não vão chegar lá 8 horas da manhã e sair 18, não vão passar de 6 ou 10 horas no posto de saúde. Então, eu fico triste, porque eu não vejo o prefeito aqui contemplando o reajuste do funcionalismo público. Não vejo, como citou o vereador que me antecedeu, a melhoria no ticket de alimentação. Não vejo alguns avanços. Por exemplo, nós temos situações em Guarapari que são complicadas, que são difíceis, que são problemas antigos, mas que não são resolvidos há anos e poderiam já estar contemplados no orçamento. Ele coloca uma rubrica para tal área, mas não especifica o que vai fazer e faz o que quer quando quer, e tem uma suplementação de 25%, que ele faz o que ele quer, quando quer e onde quer. E esse é o prefeito de Guarapari. Então, por este motivo, por estar muito triste com essa peça orçamentária, eu, Isaac Queiroz, estando como vereador nesta Casa de Leis, não me sinto à vontade para votar a favor dessa peça. O meu voto será contrário e peço aos colegas que assim vote, para que ele possa rever todo o orçamento, toda essa composição, todas as ausências, todos os desmandos, os descasos que foram cometidos em 2022 e que acredito que permanecerão em 23, porque se o orçamento não contempla, hoje é o dia de contemplar. É melhor barrar o boi hoje, que está passando aqui no Passo, Zé Preto, do que deixá-lo solto. E eu colocar as emendas aqui em pauta seria amarrar o boi, definir o que será feito por esta casa, pelo prefeito. Então, não deixar ele solto para fazer. Eu sei que os vereadores têm acesso ao prefeito e que pedirão a ele a maioria dessas demandas, mas a nós não nos resta essa oportunidade. Nossa oportunidade é por meio de emendas. Muito obrigado, boa tarde. Para encaminhar a votação, vereador Denizar Luiz do Nascimento. Zazá. Encaminhar favorável. Eu quero aqui deixar bem claro, e o respeito demais os 2 vereadores que me antecederam e todos os outros colegas da Câmara de Vereadores que faz parte desse mandato. Eu caminho e solicito que os vereadores votem favorável a esse orçamento, porque a votação contrária, o prefeito vai continuar administrando por decreto.
Então, nós estamos aqui é a situação a qual eu falei antes aqui no meu discurso anterior. A chance era essa. O momento é esse. Dentro das peças orçamentárias, emendas, mesmo, né, sendo apreciado ou não apreciado pelo prefeito, inconstitucionais, não inconstitucionais, mas ele ter ciência das reivindicações da população. Um exemplo simples eu vou dar aqui para vocês. A previsão orçamentária para esse ano, a previsão orçamentária, pode ser que o município arrecade, pode ser que não. 750 milhões que foi enviado para essa casa. Vamos botar aí vezes 8%. É 60 milhões. 8% é o orçamento da Secretaria de Agricultura do município de Guarapari. Secretaria essa que tem a responsabilidade para olhar para os nossos agricultores, nossos produtores rurais pelo homem do campo. O percentual de cada uma secretaria, calculado em cima do orçamento. 60 milhões, o interior de Guarapari estaria resolvido, não teria estrada mais de chão. Estaria tudo resolvido. Como várias e várias vezes, no mandato passado, nós batemos muito nessa tecla. Os orçamentos das secretarias sendo respeitados na íntegra, os problemas seriam sanados. Logicamente, sabemos que a despesa com a saúde e com a educação, muitas vezes, ela ultrapassa, e ultrapassa sim. Né? A saúde ela é 15%, mas jamais o prefeito consegue com 15% fazer o trabalho certo, o trabalho devido no município de Guarapari. Nós temos nossas unidades de saúde por aí, que nós estamos tendo os problemas. Nós temos o UPA e outras mais situações no município de Guarapari. Presidente, por favor, prenda silêncio na casa, porque tem o eco aqui, está me atrapalhando. Então, a importância da votação desse orçamento, a aprovação desse orçamento hoje, nessa casa, mesmo tendo essas ressalvas, mesmo tendo esses questionamentos, porque se a gente vamos reprovar, vamos votar contrário, amanhã o prefeito está administrando por decreto, a lei permite a ele. Então é melhor a gente vamos passar essas emendas a qual os vereadores fizeram aí, nossas também, a gente passar junto aqui, essa Câmara, na União dos Vereadores, para que o ano de 2023, o ano de 2024, para que o prefeito olhe com carinho para a cidade, olhe com carinho para o interior, as estradas do interior estão sacrificadas, nossos produtores rurais estão sacrificados, nossos munícipes aqui da cidade estão com problemas, nós temos problemas na educação, nós temos problemas nas escolas, nós temos obras que estão aí com problemas, temos diversos problemas no município de Guarapari, que essa Casa de Lei sabe. Nós, vereadores, temos ciência dessa situação. Mas então, se a gente deixar de apreciar esse orçamento, deixar de votar hoje, ele vai votar, vai administrar simplesmente por decreto. Então, peço aos vereadores, me acompanhem na votação favorável, não aqui desmerecendo os colegas, até eu também que apresentei a emenda, que o Rodrigo citou aí do aumento do ticket feira, eu apresentei essa emenda, do ticket alimentação, eu apresentei essa emenda também não foi para frente, mas nós estamos aqui para estar trabalhando, buscando entendimento com essa Casa de Leis, e que o prefeito passa a atender os anseios, os apelos, que é do povo. Aqui é a casa do povo. Nós somos representantes, nós somos os primeiros que apoiamos. Tem um problema lá no interior, tem um problema na cidade, o povo lembra primeiro do vereador. Somos nós que somos os primeiros a ser lembrados e os primeiros que apanhamos. E as nossas casas, que de manhã cedo tem gente na porta, cobrando. É nos nossos telefones, no nosso WhatsApp, nossas redes sociais, é onde a gente muitas vezes sofre, que a população, no seu entendimento, não entende a função e o trabalho dos vereadores.
eu peço aos vereadores que votam favorável à peça orçamentária. Para encaminhar, favorável a vereadora Camila Rocha. Agora já é boa tarde, né? Boa tarde a todos. Presidente, eu gostaria de encaminhar a votação favorável. E antes de começar meu discurso, porque é a última sessão do ano, graças a Deus, eu gostaria aqui de agradecer a parceria e a comissão, porque trabalhou incansavelmente e com muita responsabilidade nesse orçamento. Eu ouvi atentamente a fala de todos os vereadores e acredito que os anseios dos vereadores que me antecedeu é um anseio de todos dessa casa. Assim como vocês, eu também queria colocar nessa peça orçamentária que o prefeito Edson Magalhães zerasse a pavimentação asfáltica das mais de 30 ruas que faltam em Santa Mônica. Gostaria que ele colocasse também nessa peça orçamentária a ampliação de uma unidade de saúde em Santa Mônica. Gostaria que ele colocasse na peça orçamentária mais de 25% de aplicação na saúde. Como eu também gostaria que ele colocasse aumento de servidor público, aumento de ticket de alimentação. Mas, meus amigos, nós só iremos conseguir atingir o anseio da população quando nós conseguimos, nós nos embasarmos pela lei. A política não pode estar acima da legalidade, porque isso vai ser imoral. E eu não estou aqui para enganar o povo. Então, assim, a democracia ela precisa acontecer. Caso os vereadores que colocaram emendas e sobe aqui nessa plenária para afirmar que as emendas são constitucionais, são legais perante a lei, entre na justiça. Prove na justiça que esta comissão foi omissa e foi ilegal. Que a equipe técnica não teve respaldo suficiente para anular sua emenda. Agora não fica aqui jogando palavras ao vento, não. Porque eu acho que a democracia tem que estar acima de tudo. E essa casa é democrática. Se aqui ela foi negada, vai lá na vara da fazenda e fala, ó, a minha emenda é constitucional, eu posso abrir essa rúbrica, eu posso colocar aqui, destinar aqui esse recurso para tal rua, para tal praça, ganhe na justiça. E aí o prefeito vai ser obrigado a cumprir. Mas eu não posso ir contra a Constituição Federal, no artigo 37, que fala que é privativo do Executivo bonificar servidor público, aumentar salário do servidor público, fazer concurso público. Eu não posso brincar com a população. Não me cabe isso. Cabe a esta vereadora e a esta casa, a todo momento, sempre colocar que a lei tem que estar acima de tudo. E a política, ela vai passar. Atos políticos passam. Mas o que eu construí aqui nesta casa tem que ficar firmado e vai ficar firmado. Esta comissão de redação e justiça, ela está embasada pela lei orgânica no artigo 58 e no artigo 22. Aquele que não tiver conhecimento, leia mais. Todas as reuniões das comissões de economia e finanças, de redação e justiça, são abertas. Os vereadores sabem. Existiu uma equipe técnica para orientar. E não teve vereador com emenda embaixo do braço para ir lá questionar, para saber, para entender. Não houve. Agora ficar aqui, jogando emendas, e mais emendas, e mais emendas, sem respaldo nenhum, querendo desmerecer essa comissão, querendo desmerecer os vereadores que vão acompanhar a comissão? Não. Isso eu não vou permitir, presidente. Sabe por quê? Porque a comissão ela tem que ser responsável. Assim como há vereadores aqui preocupados com a administração pública, pelo mau gerenciamento na saúde, pelo mau gerenciamento no trânsito, pelo mau gerenciamento com a Secretaria de Obras e tantas outras dificuldades que esse município enfrenta, porque o nosso município ele já está vivendo um caos. Chegou o verão e o caos vai triplicar nesse momento. Mas assim, presidente, eu quero pedir
Concedo 30 segundos, Vossa Excelência, concluir a fala. Eu quero pedir aos vereadores que aqui nós possamos privar exclusivamente pela lei. Nada mais que isso. Aquele que fizer política, faça a sua indicação, faça o seu requerimento, vá até o executivo, converse. Agora, usar a peça orçamentária para ser moeda de troca, não, nós não vamos usar a peça orçamentária para ser moeda de troca. Usar a peça orçamentária dizendo, não vamos votar porque o prefeito tem que aumentar o salário do servidor. Não, eu não vou enganar o servidor. Servidor, a Constituição Federal fala que no artigo 37 é exclusivo do executivo falar sobre o seu salário, sobre a sua vida pública lá na prefeitura. Aí eu não vou ficar aqui fazendo esse joguinho besta, né, e imaturo, porque aqui nós temos que ser maiores do que isso. Por isso eu peço aos nobres vereadores que acompanhem a Comissão de Redação de Economia e Finanças na emenda, porque a comissão privou pela legitimidade dessa casa, para essa casa ser respeitada, e também preze pela peça orçamentária que ela precisa ser votada para que o nosso município comece o ano já redondinho. Entraremos no processo de votação, depois das discussões, depois que cada vereador se posicionou favorável ou contrário nos encaminhamentos da votação. Nós, nesse momento, entraremos no processo de votação e começaremos pelas comissões, os pareceres. Em votação, os pareceres da Comissão de Redação e Justiça. Como a Economia e Finanças foi unânime, só vai prevalecer Redação e Justiça. Vereadores que aprovam o parecer favorável. Não, nesse momento os dois foram favoráveis à peça. Em votação, os pareceres da Comissão de Redação e Justiça, que foi favorável, por sua vez, ao projeto de lei 151 e à emenda 41/2022. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em votação, a emenda 041/2022 ao projeto de lei 151/2022. Os vereadores que aprovam a emenda 041/2022 permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em votação, o projeto de lei 151/2022. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por 13 votos a 2, o projeto de lei 151/2022 foi aprovado. Em votação, a redação final do projeto de lei. A redação final, ela significa que a redação está... O que está errado, vereador? Eu gostaria que a taquigrafia fizesse a correção, por gentileza, porque nós não estamos no plenário, fica difícil da assessoria computar os votos. Então eu quero retificar a votação e proclamar que por 14 votos a 2 a lei foi aprovada, a 151/2022. Sobretudo, agora vai para a análise do plenário a redação final. O que isso significa? O projeto com a emenda inserida. Em votação, a redação final do projeto de lei 151/2022. Vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Por 14 votos a 2, a redação final está aprovada. Quero agradecer à população de Guarapari. Calma, gente. Peço calma.
Nós estamos no ar, nós estamos ao vivo ainda. Gostaria da colaboração do plenário. Senhores vereadores, a sessão ainda continua, nós estamos ao vivo. O artigo 29. A eleição da mesa para o segundo biênio será realizada no segundo semestre da segunda sessão legislativa. Os eleitos consideram-se automaticamente empossados no dia 1º de janeiro do ano sequente. Ou seja, conforme a Lei Orgânica Municipal, a mesa diretora que foi reeleita por vocês está automaticamente empossada a partir do dia 1º domingo. Dia 2 é ponto facultativo, dia 3, às 14 horas e 30 minutos, posse simbólica às 14 horas no auditório da Secretaria Municipal da Educação. Perdão, 14 horas no auditório da Escola Ana Rocha Lira. E às 15h30, a primeira sessão extraordinária do ano de 2023, já com a nova mesa diretora. Quero agradecer a todos os vereadores, a população de Guarapari. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão.